Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moti Veda Vibhagine Vyomabda Yabda Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Bhavavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti, 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 Shanti Om. Namastê, bom dia, Vedanta Brasil. Bem-vindos. Nós estamos no capítulo 13, no parágrafo sobre a transformação de energia que causa, né, o universo denso material que nós experimentamos. O verso número 6. A causa dos objetos é dupla. Parinama e Vivarta. Parinama dá origem a um efeito. É uma causa que produz um efeito, que produz uma modificação de estado na energia. Né? Digamos assim, energia é matéria sutilizada, extremamente sutil, né? Que existe potencialmente no corpo macrocósmico causal. Então, existe uma causa que dá origem a um efeito, e esse efeito é uma modificação naquela energia. Né? O estado dela começa a se transformar. Vivarta dá origem a uma aparência. Né? A modificação, ela produz uma aparência fenomenal, que não está materialmente relacionada com a causa, mas ainda assim é produzida pela causa. Então, existe uma causa, essa causa é o elemento, é o fator parimana, e depois tem um efeito. Esse efeito não está relacionado com a causa, mas ainda assim ele existe devido a essa causa. O efeito, esse fenômeno, não está materialmente relacionado com a causa. A causa é sutil, é invisível, é difícil nós conectarmos os efeitos com as causas, né? Até mesmo a nível da nossa psíquica, psicológica, né? Mas nós sabemos que existe uma causa, porque nada existe sem uma causa, né? Vocês já pensaram que a existência do Renato prova a existência do tataravô de Renato, milhares de anos atrás? A gente não sabe quem era o cara, né? Mas é uma prova, né? Então, a gente sabe que essa causa, muitas vezes, ela é tão sutil, no caso da manifestação do universo, ela existe no corpo macrocósmico causal, que a manifestação do universo é praticamente impossível de relacionar com essa causa chamada Maya, porque Maya é insubstancial, né? Não existe um relacionamento material entre a manifestação do universo e Maya. Um parinama é uma transformação. Parinama é o aspecto da mudança, né? Da modificação de energia, transformação. Parimana é uma transformação, é uma mudança aparente, ou uma mudança real. Né? Existem dois tipos de parinama. Uma é uma mudança aparente, a outra é uma mudança real. Quando é real, é chamada de Aramba Parinama. Um exemplo de Parinama real, né, que é o Aramba Parinama, um exemplo de um Parinama real é a clássica analogia do Vedanta do leite que pode ser transformado em queijo. Quando essa transformação ocorre, a transformação é real. O que significa que é real?
quando o queijo aparece, o leite desaparece. O leite aparece, desaparece no queijo, e o queijo já não mais é visto no leite, porque o leite virou queijo. Então, essa é uma transformação real. Uma transformação aparentemente real é a transformação, por exemplo, aqui eles estão dando o exemplo da miragem no deserto. Então, aparece, aparentemente, existe um fenômeno, e esse fenômeno é água no deserto, mas, na verdade, a água não existe. Quando examinado mais cuidadosamente, a miragem, a água no deserto, é somente uma aparência. Então, na verdade, essa é uma transformação na qual a causa se torna o efeito. A transformação do leite se transforma no seu efeito. Mas existe uma outra que a causa, ela produz um efeito, mas ela não se transforma em seu efeito. Ela permanece livre e independente do efeito. Então, nós estamos aqui começando a compreender, ou a desdobrar essa lógica de que a criação do universo, que depende de diversos fatores, inicialmente com a consciência, ela vai grossificando a partir de Maya, e essas energias mais sutis, elas vão permeando as energias mais densas. Mas, ainda assim, ela permanece livre e independente dos outros. O exemplo mais simples dessa transformação aparente é do espaço, porque o espaço ele vai se transformando e grossificando em todos os outros elementos e as outras configurações, mas, ainda assim, ele permanece inalterado como substrato de cada uma dessas novas configurações. Então, o universo é um exemplo de uma transformação aparente. Por quê? Porque a consciência ela não se torna o universo, porque ela permanece livre e independente do universo. Como? Como substrato do universo, como a natureza, a essência do universo, aquilo sem o qual o universo não existe. Ela concede a existência ao universo sem que a sua existência seja impactada, do mesmo modo que o espaço concede, acomoda todos os universos, os objetos, que aparecem dentro do seu âmbito, sem ser afetado, sem perder espaço. Por quê? Porque o espaço pervade as moléculas de cada objeto. Então, essa é simplesmente uma analogia para explicar que existem dois tipos de criação. Uma é a criação que a causa se torna o efeito, e você já não pode mais ver a causa, porque a causa se tornou alguma coisa. Mas, no caso da criação do universo, a causa ela permanece livre e não afetada pelo efeito. Por quê? Nesse caso, a gente disse porque é uma transformação aparente. Compreender esse universo só é possível na medida que a gente compreende Mithya, essa ordem de realidade meramente aparente. Senão, a gente não consegue definir como o universo foi criado, entendeu? A partir do quê? E qual foi a causa? E qual foi a causa da causa? E qual foi a causa daquela causa? Porque nós teríamos que buscar a causa zero, a causa inicial, e nós iríamos numa regressão infinita, como algumas filosofias procuram sugerir. Aramba significa que o efeito, o mundo, é substancialmente diferente da consciência. Uma miragem no deserto é um exemplo de Vivarta Parimana. A areia do deserto parece úmida, quando, na verdade, ela está seca. Ok, espero que essa passagem não crie confusão. Aramba, que é uma Aramba Parinama, que é um efeito real, significa que o efeito, no caso o universo, é substancialmente diferente da consciência. Ele se torna o universo, mas a consciência
ela não se transforma em matéria, porque esse universo é uma mera aparência. Então, a analogia da produção e a transformação de Maya, né, no universo é um tipo de transformação tal qual uma miragem no deserto. Por isso que a miragem é um bom exemplo, uma boa analogia. Tá? É uma transformação aparente. Algumas pessoas pensam que produzir um objeto a partir de outro significa que os dois são diferentes. Por exemplo, eles pensam que uma camisa é diferente do algodão. No entanto, se você subtrair, ali já é o comentário. Então, algumas pessoas pensam que quando a gente produz alguma coisa, a gente está realmente, né, transformando um objeto em outro, né? Que os dois são diferentes, né? Então a gente diz, não, a camisa é uma coisa e o algodão é outra, né? Mas não. Por quê? Por causa da famosa sobreposição de nome e forma. Aí a gente se ilude assim, não, mas você está doido, algodão? Estou vendo a camisa aqui, né? Estou vendo a camisa, a malha, a camiseta de algodão. Assim, não, eu estou vendo algodão. Hã? Então, por quê? Porque nós temos essa tendência de sobrepor nomes e formas aos ornamentos de ouro, os objetos de argila, etc. E a gente vai perdendo a substância material, né, a partir da qual essas novas configurações são feitas. Né? Tudo se resolve nos 5 elementos sutis e as 3 energias. Fundamentalmente, tudo se resolve em Maya, Shvara, e a verdade absoluta é que tudo se resolve na consciência como consciência. Não? Mas se nós analisarmos nossas experiências, né, essas sobreposições de nomes e formas, a gente tem a possibilidade de subtrair a camisa do algodão. O que significa subtrair a essência? Ok. Né? Subtrair, desculpa. Subtrair a camisa do algodão. Você está vendo? Está vendo a camisa? Estou vendo a camisa. Então, olha mais perto, olha mais perto. Olha aqui nessa lente de engrandimento. Aí você já não vê a camisa, você vê algodão, aí você vê as fibras, né? As linhas de algodão, aí você vê as fibras da linha de algodão. Né? Depende da perspectiva, né? Então, se a gente subtrai o denso, o mais denso, a gente vai permanecendo com o quê? Com a causa do denso. Né? Mais e mais da sutileza, da substancialidade dessas densificações ou grossificações de energia, né? De matéria. Portanto, se você subtrair a camisa do algodão, você vai ver que o algodão ele permanece intacto, do mesmo modo que a consciência permanece intacta, do mesmo modo que Maheshwara, do mesmo modo que o espaço permanece intacto. O parinama converte uma substância em outra, por exemplo, o leite em queijo, vou coalhada. Mas um parinama vivarta faz com que uma coisa pareça outra, tal qual uma corda aparecendo como uma cobra, ou um céu que não tem cor, mas que parece azul. Não? Então, existe uma transformação devido a essas leis, né, químicas, físicas e etc., que aparentemente transformam fenômenos objetos em outros fenômenos objetos. Né? Então, esse exemplo, né, clássico do Vedanta é aquele que uma cobra pode ser sobreposta, uma cobra pode ser sobreposta numa corda, do mesmo modo que nós sobrepomos a cor azul no céu, que é incolor, né? Sem afetar a incoloridade do céu e sem impactar ou afetar a corda permanece a corda. Então, essas são sobreposições subjetivas da mente do Jiva, né? Então, esse tipo de sobreposição para nos dar uma indicação de como Maheshwara sobrepõe diversos nomes e formas naquilo que, fundamentalmente, é pura energia. Tudo inicia com Sattva Guna, ou Sattva, a energia de puro conhecimento, né?
E a partir dali, as 3 energias, os 5 elementos, então tudo, né, vai se transformando, e essa transformação é toda ela uma mera aparência. Né? Ela não realmente se transforma porque ela é irreal, muito embora ela seja experienciável. Do mesmo modo que a gente experiencia a cor azul no céu sem que o céu seja azul. Do mesmo modo que a gente tem a capacidade até mesmo de experimentar uma cobra numa corda, né? Entre outras coisas. Né? Nos dias de hoje, a humanidade está experimentando tantas sobreposições que a gente nem compreende mais o que está acontecendo com a humanidade. Um parinama converte uma substância em outra, por exemplo, o leite em coalhado. Mas um parinama vivata faz com que uma coisa pareça outra, tal qual uma corda, né? Aparecendo como uma cobra, né? Ou a areia do deserto aparecendo como uma miragem, né? Água. Compreender isso explica como o mundo está tanto separado como não separado da sua causa original, né? O mundo está separado? Está, mas não está. A gente sabe que o mundo aparece separado da sua causa, mas tudo somente, né, existe dentro do âmbito desta light, essa luz do revelador, do iluminador, né, a consciência que não somente, né, fornece, né, a inteligência, a Maya Shwara para configurar esse universo, né, como também serve como a luz do iluminador que permite os seus agentes experimentar esse show aparente, né? Então, tudo isso existe a partir desta consciência, né? Então, tudo existe dentro do âmbito da consciência. O mundo está separado da sua causa? Não, mas parece como tal. Parece que está separado, né? Ah, Deus, sim, tem Deus. E tem um mundo. Qual é a impressão de quase toda a pessoa religiosa? Sim, não, são 2 princípios diferentes, Deus e o mundo. Aí os Upanishads vêm e dizem assim, não, a causa do universo, que é Maya Shwara, não é separado desta manifestação. Isso existe como a fábrica, né? Como tecido desse universo, que é conhecimento, inteligência pura, né? As leis que regem o campo, etc. Então, não existe essa separação. Maya é um parinama vivarta, né? Ele produz o universo, né? Um universo aparente, que aparece fisicamente, materialmente, substancialmente, totalmente desconectado da causa, mas ainda assim a causa está embutida no efeito, né? São inseparáveis. Mas naturalmente a causa é livre do efeito, e o efeito experiencia uma existência dependente de sua causa. Então, quando a gente diz que eles são o mesmo, mas são diferentes, é porque o efeito existe dentro do âmbito de sua causa, ele desfruta de uma existência dependente, mas a causa, muito embora esteja embutida no efeito, ela, em realidade, é aquilo que não depende de nenhum outro fator para a sua existência. Então, a causa é sempre livre, independente do efeito, o efeito existe e ele desfruta de uma existência dependente de sua causa, ele existe dentro da sua causa, a causa permeia e pervade o efeito, mas a causa é livre e independente do efeito. Então, eles são a mesma coisa, mas são diferentes. Vocês entenderam? Compreender isso é a compreensão de Satya e Mithya, de que modo Mithya é Satya e Satya não é Mithya, entendeu? De que modo Jivatma é Paramatma, mas Paramatma não é Jivatma. Né? É o mesmo princípio. Né? Mithya é Satya. Por quê? Porque é uma mera sobreposição naquilo que nós somos, consciência, existência. Né?
não dual, sem limite, né? É uma sobreposição. Então, fundamentalmente, é essa consciência, né? Mas a gente não pode dizer que eu, a consciência, sou Mitya. Por que eu não posso dizer isso? Porque eu sou a única realidade e eu sou absolutamente atemporal, sem início e ilimitado infinitamente, e esses fenômenos são todos eles temporais e limitados. Eles são aparentemente reais, e a consciência é a única realidade. Então, Mitya é Satya, Jiva-Atma é Paramatma, mas Paramatma não é Jiva-Atma, do mesmo modo que eu posso dizer a minha unha sou eu também, mas eu não sou a minha unha. Eu sou a luz da consciência que ilumina e experiencia a minha unha. A minha unha não é consciente de mim mesmo. Eu concedo existência a essa unha, ou na verdade, Ishvara, né? Essa unha é uma parte da minha configuração física, né? Então, eu objetivo e testemunho a minha unha sendo simplesmente um aspecto físico da minha configuração, ela é inerte, completamente inerte, né? Então, do mesmo modo, Paramatma não é Jiva-Atma, porque Jiva-Atma, e a gente diz, né, as escrituras dizem de novo, que a consciência que nós somos é inteira, completa, né? Whole, full and complete. Inteira, cheia e completa. Aí as pessoas têm a tendência de pensar em termos fenomenais e dizem assim, então, em cheia, inteira, completa. Então, é a totalidade de todas as partes. Aí, de novo, as escrituras têm que corrigir essa conclusão, essa dedução, e dizer assim, não, mas é cheia, inteira e incompleta, mas sem alguma parte. It is a partless whole, né? É uma plenitude sem parte, né? É sem nada além de si mesmo, né? Então, quando a gente faz essa analogia, a gente tem que tomar cuidado, porque dentro do âmbito de Mitya, né, o Mitya aparece como uma totalidade de partes. Essa é essa projeção do Parinama, né? Uma infinidade de configurações, nomes, formas e cores que constituem Ishvara manifesto como o universo, né? Mas quando a gente olha, observa mais de perto, aí a gente compreende que esta diversidade de nomes, cores e formas é uma mera aparência. Fundamentalmente, o universo se resolve primeiro na inteligência do universo, a causa eficiente do universo, que se resolve naturalmente no ser, na consciência, que é a natureza de tudo e de todos que somos, né? Professor, aquela frase assim, então, eu poderia dizer que não está correta falar todos somos um. O correto seria um são todos. Porque parece que a junção de todos faz essas partes juntas serem um. Isso é uma das confusões que existe nesse processo de compreensão da realidade não dual do universo, né? A gente começa a ver o universo como a somatória de todas as partes. Aí a gente pensa, eu sou um com o Renato, eu sou um com o Felipe, eu sou um, somos todos um. Vamos abraçar aqui, vamos fundir tudo isso, né? Que nós somos um, né? Então, em Mitya, nesse universo, a gente pode ver Mitya como a soma de todas as partes, né? A gente pode até analisar isso, né? Os cientistas veem Mitya do ponto de vista físico, né? Fenomenal, eles ficam analisando todas as partes integrantes de Mitya. Então, do ponto de vista de Ishvara, Jiva e Jagata, o Jiva é parte integrante deste universo, de Jagata, de Ishvara, né? Então, o Jiva é parte integrante, né? Mas quando a gente começa a entrar no Vedanta realmente, aí a gente vê que tanto Ishvara, Jiva e Jagata, eles são uma mera projeção, são uma aparência, são uma sobreposição, e que a única unidade que existe, a única não dualidade que existe, é do substrato de Ishvara, Jiva e Jagata, que é a consciência.
Então, quando a gente fala assim, somos um como consciência e existência. E se eu sou um, eu sou infinitamente ilimitado. Não que eu sou um somado aos outros. Eu sou um porque eu sou o substrato dessa projeção aparente. Essa projeção aparente, entendeu? Ela ocorre dentro dessa consciência. Ela é permeada, banhada, mantida, sustentada e reciclada de momento a momento através desta consciência que concede poder e inteligência a Maya Ishvara, né? Compreender isso explica como o mundo está tanto separado como não separado do ser. Um poder, vamos ver a elaboração aqui do Swami, um poder não existe fora daquele que o detém. Né? Quem é o detentor desse poder que projeta o universo? Né? Maya. Né? Um poder não existe fora daquele que o detém. Então, se existe um poder e esse poder projeta o universo físico material, então existe uma entidade, né, um princípio, uma entidade, um ser, né, que detém esse poder. Mas não pode ser dito que ele seja idêntico àquele que o detém, que o possui. Né? Então, o poder não é idêntico àquele que detém o poder. Né? Por exemplo, o Mauro ele tem um talento artístico, né? Então ele tem esse talento artístico, esse poder, né? Mas a gente pode dizer que esse poder é inerente àquele que o detém, Mário. Mas a gente não pode dizer que Mário é esse talento, tá? A gente não pode. Ele sempre, né? Sempre implica que existe um princípio que detém esse talento, né? Alguém, alguma coisa. Então, esse talento existe, então isso implica que existe algum princípio, alguma entidade que o detém. Mas não pode ser dito que essa entidade que detém seja idêntica ao talento inerente a essa identidade, relativa a essa identidade. Quando nós falamos de Maya e procuramos explicar Maya, nós entramos nessa análise, que é a análise que até hoje que eu encontrei, é aquela que mais fica em pé, entendeu? Porque Maya é um poder aparentemente inerente à consciência, entendeu? E quando a gente tenta compreender que é inerente à consciência, mas não é a consciência, entendeu? E nem é associada, porque a consciência é associationless, livre de associação, né? Não existe nada além da consciência, mas ainda assim é um poder. Então, algumas das nossas escrituras, né, elas tentam nos ajudar, dizendo, é mais ou menos como um talento. O Mauro tem um talento, mas o Mauro não é o talento, e o Mauro não depende desse talento para a sua existência, esse talento é simplesmente um fenômeno, né, que parece estar associado a Mauro, mas Mauro é livre e independente desse talento, entendeu? É simplesmente uma manifestação, né, fenomenal. Então, vamos ver onde é que esse verso vai. Um poder não existe fora daquele que o detém, mas não pode ser dito que ele seja idêntico àquele que o detém. Se fosse idêntico, então, ele não poderia obstruir o seu detentor. Se fosse idêntico, esse poder, esse talento, se fosse idêntico, ele então não poderia obstruir o seu detentor. Deixa eu ver a explicação aqui. Maya é o poder que cria o mundo, não está separado da consciência, mas também não é idêntica a ela. Possui um status completamente único, né? Que é o status daquilo que existe como uma mera aparência, mithya, né? Possui um status completamente único. Não existe do ponto de vista da consciência não dual, mas existe do ponto de vista do mundo, porque não existe uma causa sem um efeito. Porque não é idêntica à consciência, é possível se libertar de Maya, embora ela aparentemente obstrua o autoconhecimento, né? Então, vamos ver se agora eu consigo fechar aquela frase ali que não ficou clara para mim.
Um poder não existe fora daquele que o detém, mas não pode ser dito que ele seja idêntico àquele que o possui. Maya, eu sabia que seria em relação a Maya, a consciência, Brahmana e Maya, né? Ele não pode ser dito que seja idêntico àquele que o possui. Se fosse idêntico, então ele não poderia obstruir o seu. Ele não poderia. Porque se ele fosse porque ele está usando. Ele não teria nenhuma diferença, seria uma coisa única. Se ele fosse idêntico, não existiria essa sobreposição aparente, né? Então, ele aparentemente obstrui porque o Jiva, do ponto de vista do Jiva, ele sente que ou existe, né, esta projeção da matéria, né, do universo chamado matéria, e para que eu possa compreender a causa, eu tenho que remover a matéria, dentro dessas linhas. Aparece como se estivesse obstruindo o ser, né, a ideia do tamas, que conceals, né, que oculta, né, que cobre, né? Então, esse obstruir é porque é uma obstrução que não é real, é aparente, entendeu? Se ele fosse exatamente idêntico, nós não teríamos a dualidade. Qual é a dualidade mais primordial que existe? É a consciência Maya. Então, Maya produz esse efeito que, da perspectiva do jiva humano, obstrui, né, o espírito do universo, a consciência, né? Mas quando nós examinamos cuidadosamente esses fenômenos, né, baseados em nossas experiências, nós constatamos que ele não obstrui a consciência do mesmo modo que a Lua não consegue obstruir a radiância do nosso Sol, né? O Sol é vasto, ele radia em todas as direções. É uma obstrução aparente. É uma obstrução aparente. É por isso que no início eu fiquei um pouco confuso, sem compreender bem onde é que... Eu sou um estudante horrível, eu deveria ter acordado cedo hoje, dado uma estudada nisso, né? Mas eu fiquei fazendo as coisas, eu tive que fazer ginástica. Essa sua colocação de como talento, né, clareia, porque é como ele não... a Maya é realmente assim, só algo que não toma forma daquilo que é a consciência, né? Sim. Ele só mesmo se manifesta. Sim. Então, a ideia da obstrução é muito facilmente compreendida, né, através das projeções que nós fazemos. As projeções, elas cobrem a realidade, né, dos fatos, né, a nível de mídia. Por exemplo, a gente sobrepõe uma cobra numa corda. Quando a gente vê a cobra na corda, a gente tem a impressão que a corda não existe, ela foi coberta por essa sobreposição, né? Mas é uma sobreposição aparência, é uma cobra aparente, né? Na verdade, é somente uma corda, né? Então, do ponto de vista macrocósmico, Maya projeta esse universo de nome, cores e formas na tela, né? Na tela da consciência e existência. Então, a impressão que a gente tem é onde é que está essa consciência e existência, né? Sempre aquela mesma história. Onde é que está essa consciência e existência? Ela está ali brilhando, iluminando, né, os nomes, as cores e as formas que foram sobrepostas nela mesma. A gente tem que ver isso do ponto de vista prático, na nossa experiência, entendeu? Onde é que está essa consciência, Mauro? Ela está sobreposta, né? Onde é que está o papel do jornal? Eu só vejo as palavras, as frases, os conceitos, né? Entendeu? Essa consciência é a luz do iluminador, né? Essa existência é a luz, concede existência a tudo, né? E permite, e que conhece através dos seus jivas. Mas, ainda assim, essas sobreposições, elas nos dão a impressão de que a consciência está ocultada. É ocultada? Está ocultada, né? E o Vedanta serve o propósito de explicar que a consciência é um segredo aberto. Embora existam diversos, né, círculos espirituais, né, que dizem, não, esse é um segredo, somente determinadas pessoas podem saber onde é que está, né?
a consciência, etc, etc. O Vedanta diz claramente, não, esse é um segredo aberto, mas poucas pessoas são capazes de identificá-los, reconhecê-los, né? Devido a esse extrovertimento, né? Embotamento, né? Causados por rajas e tamas, né? Talvez uma palavra boa também seria camuflagem. Yeah. Camuflagem é... Porque ela está lá, consciência, né? Como o leão que fica no meio da savana, que, né, ele está oculto, ele está lá, na sua frente, só que você não consegue tirar. Não, mas camuflado dá uma noção um pouco diferente, Luciano, porque quando você... Camuflagem, a natureza, a gente vê, né, a natureza camuflando por questão de sobrevivência, né, de preservação de espécies, né, a defesa deles, às vezes, desses seres é a camuflagem, né? Então é Maia protegendo, né, encontrando algumas formas de defesa. Então camuflagem é um pouco diferente porque é uma coisa que realmente esconde. Mas o ser não é absolutamente camuflado por essas projeções, entendeu? Por quê? Porque ele é sempre presente como a luz que revela todas essas sobreposições. É auto-evidente. É auto-evidente, ele não se esconde, entendeu? E é tão óbvio que a gente não vê. É tão óbvio que a gente não vê. Eu tenho que achar aquele videozinho para mostrar para vocês. Traduzir. É tão óbvio que a gente desconta, né? De novo, a gente tem que voltar para aquela analogia, né? Aqui está a mão, né? E quando a gente vê a mão, a gente faz o quê? A gente desconta a luz que revela a mão. Não é, Cardoso? A mão é revelada pela luz. A mão depende da luz para ser conhecida, né? O mundo depende desta consciência para existir e ser conhecido. Essa consciência permeia esse universo, ilumina e o revela do mesmo modo que a luz revela essa mão, né? Mas ainda assim, devido a rajas e tamas e devido a Maya, porque Maya é um grande ilusionista, né? A gente desconta a luz, a gente desconta essa consciência, né? Que é a luz da consciência, que ilumina e revela Mitya, né? Então, não é camuflado, é auto-evidente, é auto-luminoso, sempre presente. É o que Vedanta diz, é um open secret, né? É um segredo aberto. A consciência está muito bem escondida, a gente tem que ir para o Himalaias e ficar lá procurando, dentro, inside, go deep, como o Randy gosta de dizer, né? Go deep, mais deep, mais profundamente, né? Procurando a consciência. Né? A consciência simplesmente está lá, dando uma risada, dizendo assim, o que esse yogi está fazendo aí, entendeu? Eu estou aqui dando risada. Assim, a gente pode concluir que o efeito de Maia, né, ele é mais sutil na realidade. O Gi, esse universo, segundo as nossas escrituras, e faz todo sentido, lógico, do ponto de vista, né, da razão, é que esse universo ele se completa com o jiva humano, o jiva com a capacidade, né, intelectual de discernimento, de decisão e de aprendizagem, de conhecimento, que é o agente que conhece o universo, entendeu? Então ele se completa com esse jiva inteligente. É como se ele fosse produzido como o palco no qual esse jiva possa atuar, processar, crescer, até ele compreender a natureza da sua existência e a existência do universo, né? E se existe realmente uma causa, né? Essa parece a causa. Aí o James algumas vezes diz assim, mas é uma causa minha perversa, né? Porque fala assim, ok, Maia diz assim, você, consciência, você se acha mesmo, né? Você se acha ilimitada, uma sem nada nem de você mesmo, né? Onipresente, né? Aquilo que
entendeu? Sem fronteiras, sem limites, né? O famoso Brahman, né? Só pensa que só existe você. Isso e aquilo, né? Então, você vai ver o que eu vou fazer. Aí Maia chega e produz uma modificação na consciência, né? Que é um pequeno energiazinho que começou a dar uma coceira em Brahman. Brahman começou a coçar. Quando ele mais coçava, mais essa energia foi se multiplicando. Aí ela se desdobrou em Rajas e Tamas. Aí essa coceira inicial se transformou em Ishvara e começou a produzir dualidade. Aí tudo isso ocorrendo dentro do âmbito da consciência. A consciência está olhando para aquilo e está dizendo, putz, eu estava tão bem sozinho, né? E agora tem toda essa história aqui, né? Aí Maia, não satisfeito, né, de criar diversidade, dualidade, de criar dualidade, diversidade na consciência não dual, falou assim, não somente isso, eu vou criar um objeto dentro da criação que vai aparecer como a consciência e eu vou dar uma lição a essa consciência e vou fazer ela se sentir limitada. Entendeu? Eu vou acabar com a arrogância da consciência. Então, eu vou criar os jivas, que são a consciência, mas eu vou impor uma ignorância cósmica universal que a consciência, né, que é a natureza do jiva, vai se sentir limitada. É sacanagem, não é? Então, por que Maia fez isso? É incompreensível para o intelecto humano, né? Mas a gente se encontra nesta situação, a gente não sabe exatamente o que Maia tinha em mente, né? Mas a gente quer ser feliz, a gente quer restabelecer a nossa plenitude, né? Inerte, né? Inerte, não, inerente, né? A nossa existência, né? E esse parece ser o jogo, né? O jogo de samsara. Né? A gente vem, nós somos a consciência, nos sentimos inadequados, limitados, insuficientes, né? Etc., até que a gente comece essa busca, né? Pela satisfação, alegria e plenitude, né? Através da compreensão, ao invés da experiência de objetos, e fazendo assim, a gente chega àquilo que é chamado auto-reconhecimento ou liberação. Professor? Quem é que está falando? Adilson. Oi, Adilson. Vê se essa analogia está correta. Assim, eu tenho o Sol, o prisma, aí o prisma transforma a energia do Sol em outras cores, o prisma seria Maia, e essas outras cores, aparentemente, não seria a mesma energia do Sol, mas é a energia do Sol, é o próprio Sol, a própria energia do Sol. E essas cores, elas não alteram o Sol, elas não modificam o Sol, apesar de, aparentemente, a gente percebê-las de outra forma. Sim. Então, É válida. Okay. É válida. Sim, sim. Ok. A única ressalva que eu faria é que, como você já disse isso, né, que essa luz do sol, ela realmente permanece inalterada. Ela parece alterada somente do ponto de vista do observador, né? E esse é o poder de Maya, né? De criar esses parinamas, entendeu? Essas modificações que são aparentes. O céu aparece azul, mas ele é incolor, né? A luz vai aparecer como o arco-íris, né? Com as cores, né? Percebíveis, né? Através desses fenômenos ópticos, mas, na verdade, é simplesmente a luz do sol, né? Essa é uma analogia legal e uma analogia que existe dentro do âmbito do Vedanta. Já encontrei ela antes. O poder é inferido pelos seus efeitos. O poder é inferido pelos seus efeitos. Quando os seus efeitos não são vistos, concluímos que não há força ou que algo a está obstruindo. O poder
O poder de Maya é inferido pelos seus efeitos, né? A gente não tem a condição de conhecer Maya diretamente através da percepção e nem mesmo através da inferência, entendeu? A inferência baseada na percepção, porque existe o conhecimento direto, perceptivo, e existe o conhecimento inferencial que depende do conhecimento direto perceptivo, né? Então, um exemplo de um conhecimento inferencial, né, clássico, eu conheço o fogo e eu sei que onde tem fogo tem fumaça. Então, eu já tenho conhecimento do fogo e eu associo o fogo à fumaça. Então, amanhã, se eu vejo que tem uma fumaça atrás da minha casa, eu naturalmente vou inferir que existe um fogo. Vamos verificar esse fogo, né? Então, isso é uma inferência, mas essa inferência depende de quê? Depende do conhecimento sensorial direto, né? Que eu já tinha, né? No caso de Maya, nós temos Maya que só pode ser compreendido através da inferência. Mas essa inferência não é uma inferência realmente baseada em conhecimento perceptivo direto, entendeu? Esta é uma inferência baseada em análises muito filosóficas com a ajuda das escrituras, entendeu? Porque a gente não tem realmente, né, percepções diretas que possam construir claramente a compreensão a respeito do efeito, a causa do universo, o universo sendo a causa, né? Sendo o efeito. Então, as escrituras, no final das contas, diz, olha, a gente infere principalmente porque a gente sabe que uma causa, um efeito, requer uma causa. E as escrituras, elas apresentam os ensinamentos, a lógica, a análise, que é constatável através da observação das nossas experiências não devidamente examinadas, e a gente pode observar, seguindo a lógica das escrituras, que a existência e a consciência não faz nada. A consciência e a existência é a carta. A consciência e a existência é nirvikara, ela não se modifica, ela não faz nada, né? Então, a gente sabe que o mundo, o universo existe. A gente sabe que o substrato, seguindo, assimilando, internalizando esse conhecimento upanishádico, a gente compreende que essa consciência não faz nada, ela jamais se modifica, né? A consciência, porque nós observamos, né, o seu reflexo na nossa mente. A gente discrimina a consciência do intelecto, a consciência do pensamento eu sou, a gente percebe que o pensamento eu sou se modifica, mas essa luz da consciência é inalterada. Então, nós sabemos, através da análise da lógica como apresentada pelos Upanishads, que nós não nos modificamos como consciência e existência, né? E que nós não somos, né, limitados pela temporalidade, pelo tempo. E nós sabemos que a consciência não faz nada, mas ainda assim, todo o dinamismo envolvido na projeção e manutenção do universo requer ação, né? Ação através, fundamentalmente, das leis, né, das forças prânicas, né? As energias que movem o mundo, né? Rajas, né? Vikshepa, né? Então, essas energias são dinâmicas. E a consciência é ali sem fazer nada, sem jamais se modificar, como testemunho não experiencial que brilha no intelecto humano, né? Então, nós sabemos que a consciência não faz nada, ela não se modifica, né? E ainda assim, a gente sabe que existe um universo, porque nós o experimentamos, a gente sabe que não existe um efeito sem uma causa. Quando a gente vai buscar a causa, a gente segue a lógica dos Upanishads e a gente compreende que a consciência, a nossa real natureza, não faz isso. Então, qual é a dedução lógica? É um poder que faz. Um poder que faz. Como é que a gente vai definir esse poder, né? A gente chama de Maya, né? Maya. É este princípio, este poder que causa o universo, né? Então, a gente sabe que existe uma causa, porque a gente infere a causa através dos seus efeitos.
a gente vai buscar a origem, a causa, a gente vai até o final, né, compreendendo que o universo, fundamentalmente, é composto, né, de duas ordens de realidades contidas na ordem de realidade única, chamada Satya, Satya sendo a ordem de realidade real, né, absoluta, e Mithya, a ordem de realidade sobreposta, aparente. Então, a gente conhecendo o Satya e Mithya, a gente sabe que a origem do universo precisa ser Satya. Mas Satya não faz nada. E Satya não somente não faz nada, mas Satya não se transforma em nada. Não é como o leite que se transforma no queijo. A consciência não se transforma. Então, a gente vai, né, seguindo o rabbit hole, né? A gente chega na consciência e diz, putz, mas não resolve o problema, que a consciência não faz nada, não se transforma, não se modifica, né? Então, nós inferimos que existe um poder e esse poder é Maya, né? Esse poder é inferido, mas é inferido, né, não baseados em percepção direta, mas através dessa análise com a ajuda das escrituras, tá? Você está falando, esse poder que você está falando, então é inferido por Maya. Agora, se Maya causa a Ishvara, não, querido, esse poder é inferido, entendeu? Através das escrituras pelos jivas. Os jivas, né, com a ajuda das escrituras, nós inferimos que existe um princípio chamado Maya. A causa do universo, dessa ordem de realidade aparente, tá? A causa é Maya. Tá? A causa, tá, então o Ishvara, o Nirguna Ishvara viria depois de Maya? Eu tinha entendido Maya, que o Nirguna Ishvara é tudo, depois dele vem o Saguna Ishvara, Maya. Sim. O Nirguna Ishvara é a consciência e existência, tá? Que é livre e independente de Maya e seus efeitos. Mas, ainda assim, ela existe como substrato de Maya, Ishvara e o mundo, que inclui os jivas, sempre que Maya projeta o universo, sempre que Maya acorda, sempre que Maya entra em operação. A consciência associada a Maya. É associada sem nenhuma associação, porque a consciência não se associa. De mesmo modo, quando a gente vê, por exemplo, a cobra na corda, você acha que a corda se associou à cobra? A gente viu a cobra na corda. A gente diz assim, ok, então é a corda em associação com a cobra. Não existe associação. Não existe. Existe uma sobreposição. É fácil para a gente compreender essa sobreposição nesse nível microcosmo, que é a sobreposição do jiva, entendeu? O jiva sobrepondo, entendeu? As suas vasanas, esta realidade jívica, né? Pratibhasika Satya é a realidade como percebida pelo jiva, tá? Mas, do mesmo modo, existe uma outra sobreposição a nível macrocosmo, chamado Vyavaharika Satya, a realidade aparente projetada por quem? Por Maya. Maya projeta a cobra universal na corda. O que é a corda? A corda é a base, é a natureza desta cobra universal. A cobra universal é o universo que foi sobreposto na corda representando a consciência, a existência, né? Representando Nirguna Brahman. Tá? A coisa importante de observar é que esse Nirguna Brahman, ele não é realmente encoberto, ele não é ocultado, ele não é realmente escondido, ele permanece inalterado, não é uma criação do mesmo modo, uma transformação do mesmo modo que a gente transforma o leite no queijo, entendeu? Ele está em tudo, ele está refletido em tudo. Ele está refletido em tudo, ele está em tudo. Ele está como em sua causa eficiente e inteligente, em sua causa energética, em sua causa material, e ele estando em tudo, ele é o universo manifesto também. A gente pode ver o universo manifesto tanto como Saguna Ishvara, como Nirguna Ishvara, Nirguna Brahman. Tá, você vê tudo, você vê
Saguna Ishvara por trás de todos os fenômenos do universo, como essa inteligência, esse conhecimento, né? Esse poder supremo capaz de manufaturar, né? Manufaturar, se diz? Manufaturar e sustentar esse universo em constante modificação através das suas leis inteligentes, entendeu? Então você vê o Lorde do universo, Saguna Brahman, aquele que projeta, mantém, recicla, né, esse universo e faz ele se recolher em sua causa, né, em sua condição causal, né, semente potencial, né, nos fins do tempo, né, no Pralaya, como dizem as escrituras védicas, né? Então você pode ver esse Saguna Ishvara em tudo. Na medida que a nossa compreensão, a nossa sensibilidade espiritual, entendeu? A nossa compreensão intelectual, ela vai crescendo, a gente consegue ver que não somente dentro desse universo existe Sattva, a pura Sattva, a causa inteligente, eficiente desse universo, mas por trás de pura Sattva existe Brahman, a nossa natureza, a natureza de tudo, a natureza não somente de Ishvara, mas a natureza de Jiva, né? A natureza de Rajas e Tamas, da causa energética, da causa material. Por trás de tudo isso existe essa consciência, do mesmo modo que por trás de todas as constituições de Mithya, a gente encontra o espaço, né? Espaço, né? O elemento primário a partir do qual o universo se desdobra, tá? Ele permeia, ele acomoda tudo, né? O espaço é o melhor amigo da luz. O espaço acomoda tudo, né? E a luz ilumina tudo que o espaço acomoda, né? Então, dentro dessas duas analogias, são as duas analogias mais importantes do Vedanta, o espaço é o container, é o substrato de Mithya, e a luz, como analogia, né? É aquilo que ilumina e revela todos os objetos de Mithya, tá? Então, essa luz e esse espaço permanecem inalterados, por isso que eles são ótimas analogias, porque a consciência, ela permeia, ela penetra, pervade, permeia Mithya em todos os seus fenômenos, permanecendo sempre inalterada, do mesmo modo que o espaço e a luz permanecem sempre inalterados, entendeu? Gente, obrigado. Ok. Obrigada. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário
de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.